Gente, de volta agora, nosso último bloco, ó. Tá aqui, ó. Sibeli, vamos falar aí da emoção, vamos falar aí da medicina integrativa, como que tudo isso afeta a nossa mente, falando de mente, a gente está falando de saúde emocional. E o que tem a ver com a nossa saúde física. O que a saúde emocional tem a ver com a nossa saúde física? Vamos lá. Bom, eu passei bastante tempo, né, muitos anos, estudando sobre isso e tive o privilégio, né, de encontrar o professor Eduardo Casarotto, que hoje é o dono do Instituto da Virtologia e trabalha com humanização, né, e está avançando fortemente no Congresso Nacional para ter projeto de lei aprovado, né, para que essa tese, essa ciência, né, da mente, que hoje a gente está chamando de virtologia, mas o que tem de atual da antiga psicanálise, né, venha ter nas escolas, venha ter já para criança, né, estudar isso, já para ter conhecimento. Né? Que é tudo, né, gente? Que é desde pequeno, né? O adolescente, ele ter conhecimento sobre ele mesmo, sobre como funciona a mente, sobre quais são as patologias mentais, quais são as neuroses mentais que a gente adquire ao longo da vida. Então, essas coisas são muito importantes na hora que você começa a ter o conhecimento. Certo. Né? E sem ter o conhecimento, infelizmente, assim, a gente cai na situação em que cada um vai cair dentro das suas casas, da sua família, do seu bairro, da sua profissão, né? Em que você vai se sentir vulnerável, agredido muitas vezes, né? Emocionalmente. Então, primeira coisa que eu recomendo, né? É as pessoas irem buscar conhecimento. Né, o que são as doenças mentais, o que são as neuroses mentais que a gente adquire e como que eu tenho que perceber onde que eu estou tendo sintomas exagerados né, no meu cotidiano, nos meus relacionamentos e onde que os outros estão tendo sintomas exagerados comigo. Porque quando você se cuida, você consegue, quando você tem esse conhecimento, você consegue detectar o outro, o problema do outro e o seu também. Então, você passa a se conhecer. Exatamente. E é interessante, porque quando eu me conheço, eu consigo, nem tudo me atinge. Porque eu me conheço e automaticamente você começa a analisar o outro de uma certa forma. Bom, ele tá bravo assim, mas é porque eu acho que... Né, então, quer dizer, você vive, vamos dizer assim... mais tranquila ou mais em paz? Porque mais nem em tudo paz te atinge. E com mais perdão. E quando a gente fala de mais perdão, não significa... você tem que abaixar a cabeça e ser boazinha para aceitar... o pessoal confunde. Os erros confunde muito. Que não tem nada a ver. Não, né? Não mesmo, né? Muito pelo contrário. É legal você ter tocado nesse assunto. Muito pelo contrário. É você se munir do conhecimento. Sim. E na hora que você tem uma situação como essa, ou que alguém te ofendeu, ou que alguém te tratou mal, ou que alguém te passou a perna no seu trabalho, né? Existe toda uma questão ali da outra pessoa. Exato. Né? E que nem sempre é uma coisa de maldade em cima de você. Nem sempre. Na maioria das vezes, não. Né? E se você... Uma coisa interessante quando se fala da virtologia é que não tem ser humano mau. Mas tem quem mata, rouba, estupra, não sei o quê. Mas se você for colocar cientificamente as questões, são pessoas doentes. Doentes. Eu tive um amigo que foi assassinado no bar, o dono do bar, empresário, estava lá trabalhando, fazendo, né, o ganha-pão dele, dando ganha-pão para outras pessoas, foi injustamente assassinado. Por quem? Por uma pessoa doente. Né? Aí você vai falar assim, mas você tem dó do assassino? Você vai entrar numa questão polêmica aí, né? E não é uma questão de ter dó do assassino, não dá para ter dó do assassino. Né? Não é que a gente vai ter dó do assassino, ele fez um ato que
acabou com a vida da pessoa. Não só da pessoa, é como imperdoável, do outro, é algo assim que você não consegue aceitar. Porém, né, se você for tecnicamente falar sobre isso, é uma mente que não está, o quê? Saudável. Sim. É uma pessoa que não poderia estar livre na sociedade à vontade ali. Sim. Né? Então, aí você entra em outras questões, né, de leis, de regras, de como que deveria o governo tratar essa sociedade. Ou a própria família. Ou a própria família. Uhum. Aí são outras questões, né? Mas existe esse pensamento de que mas é a não questão, existe ninguém. Né? Quando você, o teu olhar, quando você tem um conhecimento, o teu olhar muda. Muda. Para tudo, né? Ele muda para tudo. É interessante. E essa coisa do perdão, né? Do perdão e da resiliência, de compreender o que está passando na vida, de onde que veio, né? Aquele mau humor, aquele estresse da outra pessoa. Exato. Aquela indisposição ou aquele maltrato, né? Você às sabe vezes. que eu nunca me esqueço. Eu fui acho que na Paulista, enfim, e não tem como. Você quer ir lá no centro, você tem que ir de metrô. Gente, é a melhor coisa que tem. E eu lembro que na volta, tem aqueles caras que tocam dentro do trem, do metrô e do trem também. E o rapaz, estavam em dois, eles faziam todo mundo rir. Né? Então eles chegavam, comentavam uma piadinha ali para as pessoas, repentista que eles chamam, né? E aí todo mundo dá uma moeda, tal. E tinha uma senhora que ela estava assim, senhora, meia idade, estava emburrada com a bolsa, assim, eu nunca me esqueço. E o rapaz fazia piada com ela, tentando tirar um sorriso, e aquela moça ali, e parece que o olhar dela, quanto mais ele tentava tirar um sorriso, mais ela queria matar ele, né? E ele saiu de lá triste. Eu senti uma tristeza, porque ele não conseguiu tirar dela um sorriso. E aquela senhora, eu sempre fico pensando nela, eu falei, que triste, né? Não sei qual o problema, eu falo, que problema será que aquela pessoa estava passando, ou que amargura aquela pessoa estava passando, porque o que estava dentro dela, porque nenhuma expressão assim de nada, você viu uma total indiferença, só aquele olhar guardado, fulminante, né? No rancor ali, né? Então, assim, quanto sofrimento, né? Sofrimento. Muito então, sofrimento. E aí é difícil realmente, né? A gente julgar sim, o outro, sim, né? sim. Por que tá assim e tal. Mas é aquilo, né? O nosso corpo, né? Ele é todo feito de líquido, né? Então, as células, elas vibram as emoções. Exato. Isso é comprovado cientificamente. Comprovado que 2%, vamos falar do câncer, né? Que hoje eu acho que é incrível, né? Como aumentou o número e toda família, ela parece que tem alguém com esse diagnóstico. E é um diagnóstico que ainda assusta, né? A medicina está bem avançada, ela ainda assusta, o diagnóstico assusta, mas comprovadamente 2% é genético. E uma outra porcentagem é alimentação, mas a maior parte é a emoção. Isso já é comprovado. Bastante, né? Bastante. Então, é muito triste. Aí vem realmente a importância da tua empresa, a disponibilidade que você, né, esse trabalho que você faz e a importância aí da terapia, a logoterapia, a psicologia, que é o quê? A pessoa cuidar da mente. Como é importante ela cuidar da mente, né? A única coisa é que a gente tem que sempre estar buscando literatura, conhecimento, né, de fontes importantes, confiáveis, né, o que hoje acho que é um grande desafio para as pessoas, para o jovem, né, como um todo, de ter certeza, né, das fontes e de profissionais mesmo, né, porque infelizmente no Brasil a gente ainda tem uma visão muito limitada das universidades, né, dos conteúdos que são colocados, principalmente para os profissionais de psicologia, né? Então, cuidar de uma outra pessoa,
né? E Fazer da uma mente terapia para a mente da outra pessoa é uma responsabilidade muito grande. Muito grande. Então não pode ser grande. aquilo só que você aprendeu na cartilha da faculdade, que infelizmente não só esta área, mas muitas outras, né, não estão tendo coisas mais atuais, né, visão mais atual do que está acontecendo. E a informação está vindo muito mais rápido hoje em dia. Sim. Né? Então, realmente, assim, estudar mais... É o que você falou, né? A internet, ela veio aí, então você tem a informação muito rápida, mas você tem tanto a informação boa quanto a informação ruim, né? Pois é. É igual você citou aí, enfim, do que tem. Você tem várias coisas aí na internet. E, sabe, nós estávamos falando sobre a cúrcuma, e eu vou falar uma experiência eu própria, né, com a cúrcuma. E a gente sabe que a cúrcuma, ela é extremamente poderosa, né? É um remédio natural. Porém, em excesso, ela vira um problema, como tudo em excesso, né? Sim. E eu fui naquela... né? De se entupir de cúrcuma. De me entupir de cúrcuma. Ganhei umas pedras. Ganhei pedrinhas aí na vesícula e me deu uns probleminhas. Mas por quê? Falta de conhecimento. Não, e também, assim, o pessoal vai comprar como? Né? Num mercadão, naqueles... potes a granel. Sim, a procedência, você não tem, qual você não sabe da procedência. Então, assim, é uma série de um monte de coisa erros. misturada. Então, né? assim... Isso é uma das coisas que eu ensino aqui no canal do Instagram. Você vai ver lá eu fazendo a cúrcuma natural. Dá mais trabalho. Gente, eu tentei fazer, eu não consegui. Aí você vai... parte direitinho, eu ralei, coloquei lá no forno, olha, deu um trabalho e eu não fiz da forma correta. Mas aí você vai ter um produto puro, né? Sim, então, sim. Mas assim, aquilo que você falou, conhecimento, buscar na fonte. E eu só vim ter esse conhecimento quando eu entrei no canal de um médico naturalista, ele falando sobre a cúrcuma. E ele falou, olha, a cúrcuma ela é excelente, mas você só pode tomar isso aqui por dia. Então, ele indicando tal. Se você tomar a mais, você pode vir a desenvolver pedras, tal. E aí eu falei, já sei de onde veio minhas pedrinhas. E aí, de novo, então, não é da cúrcuma em si, né? E talvez de onde você comprou, da maneira que você estava consumindo. Exatamente. E podia ser porque a bendita composição ali da pimenta, talvez eu tenha colocado pimenta demais, enfim. Mas você tem que estar com um profissional ali te orientando direitinho. E agora já tem o curate, né? O curate que já é o... A cúrcuma com a pimenta? Não, que não precisa mais se potencializar com a pimenta, porque ele já é muito mais... elevado, né? A potência dele não sabia. Já dá concentração da curcumina muito melhor. Mas olha, só pra gente encerrar, tem uma colega, gente, e assim, da aflição. Você está conversando com ela, daqui a pouco, do nada, ela grita. Ai, e você vê que aquela dor, assim, que a pessoa se estremece toda, sabe aquelas pontadas? E ela fala, ai, e toda cheia de dor, e tem isso, tem aquilo. E ela fala, eu preciso me desinflamar, eu vou tomar uma cúrcuma, mas olha, se você colocar 10 pedaços de bolo, se você colocar... Ela vai continuar comendo, não, né? ela vai olhar, ela vai fazer questão, ela fala assim, ela vai comendo e fala, não, eu preciso experimentar cada pedaço. Então... não tem jeito, você tem que lutar também contra a sua vontade. Não tem como, porque né? Essa coisa da vontade é aquilo que a gente falou do desejo, né? O desejo de comer é uma... a impulsividade, né? uma compulsão que você tem de hábitos sem pensar, né? Então, assim é o sexo, assim é as drogas, assim é a comida, assim é o trabalho, tem gente viciada em trabalho. E o que está por trás do desejo tem um porquê. Tem um porquê, tem os gatilhos emocionais por trás disso. Então, a gente tem que ter esse conhecimento, né? Que o nosso cérebro, ele é feito desses impulsos, que vem do sistema límbico do cérebro, que é essa parte de trás do cérebro. Sim. E é onde a gente
não tem o controle das coisas. Quando a gente começa a ter pensamentos, presença, não, olha, isso eu não vou fazer. Eu vou para academia porque eu preciso me exercitar, eu preciso mover, preciso fazer musculação, porque o músculo, porque precisa, pro corpo, isso, aquilo. Então, você começa a agir com presença. Sim. E toda vez que a gente age com a presença, com o raciocínio, a gente está usando o lobo frontal. Exato. E não o sistema límbico. Exato. Então, isso é um pensamento básico que eu recomendo assim, para todas as pessoas, né, já começarem a estudar sobre isso e terem essa visão, para não se deixar que tudo tem que ser pelo impulso, pelo desejo, pela emoção. É porque eu quero. Então eu mereço. Chegou a sexta-feira. Então eu trabalhei tanto, agora eu mereço. Você merece o quê? Você merece ter saúde, você merece estar com pessoas, você pode estar falando com pessoas, mas tomando uma água. Exato. Né? Então, assim, às vezes o jovem, ele pode não se enxergar, né, numa situação, mas como que eu vou sair e ir para um barzinho tal e beber água? Né? Então, são coisas assim que a gente tem que começar a quebrar paradigmas, né? Falar assim, não, eu vou lá participar daquele ambiente social, mas eu não preciso beber, eu não preciso tomar aquilo, eu não preciso... E se ele parar, não necessariamente, né? E se ele parar para pensar, o fato dele ser forte nesse sentido, porque você tem que ser forte, não, eu vou contra a maioria, você tá dando um autoexemplo, assim, de merecimento até, porque as pessoas vão te olhar de uma forma diferente. A princípio, a maioria pode tirar o sarro de você, mas depois vai vir uma admiração. E quando você entende isso, tudo fica mais fácil também, né? E, na verdade, isso daí é uma coisa meio que geral, né? As pessoas, elas não querem sair, né, do grupo, da mesma coisa. E isso, eu acho que na minha humilde opinião, é uma dos grandes problemas das doenças, né, comportamentais e mentais que a gente tem, porque ter disciplina, perseverança, continuar naquele pensamento que você falou, não, olha, vou fazer yoga, vou fazer a musculação, vou fazer natação, vou estudar inglês, vou estudar instrumento, e seguir realmente aquilo com disciplina. Se você for parar para pensar, o ser humano, ele tem muita resistência a essas disciplinas. Temos. Né? É porque sempre é mudança de hábito. A procrastinação, sempre dando a preferência a deixar para amanhã, deixar para depois. Mas eu mereço hoje ficar no sofá, né? Tomar o vinho e não vou querer ir para academia. Então, sim, a gente não pode ser tão rígido, né, o tempo todo, mas, ao mesmo tempo, acho que falta muito sim. esse olhar, essa visão assim, de ter mais determinação, mais disciplina para fazer as coisas, né? E acho que isso falta muito, assim, desde a adolescência. Mesmo porque isso é um presente para nós, né? Porque você vai ter mais saúde, você vai ter mais resiliência a tudo, né? Quando você consegue o problema é que ninguém presta atenção. Resistência. Ninguém presta atenção nessas coisas até que chega a doença batendo na porta, ou da pessoa, ou de alguma pessoa muito querida. Exatamente. Né? Então, aí, quando você convive com um ente querido indo embora, né, partindo, ou a pessoa mesmo, né, se encontra acometida com alguma doença, é aí que as pessoas começam a prestar atenção nesses assuntos. Então, sempre tem a frase, né, quando não vai pelo amor, vai pela dor. Infelizmente, é verdade. Eu fui pela dor. E que dor! Né, eu fui até o inferno, eu usei bolsa de colostomia, fui desenganada por muitos médicos, então, porque não tinha o tal do conhecimento do que era, né, o médico que entende de remédio, de doença, e o médico que entende de saúde. Sim. Né, então, aí, quase que eu cheguei numa situação irreversível. Né? E a doença inflamatória, e você falou, talvez 2% seja da genética, não sei precisar esse número, não acho que são 2%, acho que talvez seja um pouco mais, talvez seja uns 15%, 20% de genética, mas o resto é a epigenética, é a maneira como você
vai lidar com a sua vida, vai respeitar os seus limites, a sua casa, né? Deus te deu, né, a sua casinha aqui, que é a sua carcaça. E cabe a você cuidar e saber respeitar os limites da sua casinha. Isso da sua carcassinha, da nossa carcaça. E a gente, principalmente o jovem, né? Quando a gente é jovem, a gente é imortal, a gente não tem limites, a gente não tem preocupações com isso. E de maneira alguma, eu acho que as pessoas têm que ser neuróticas em relação a isso. Mas ter essa visão, ter esse olhar, né, para evitar essas doenças, e a gente inevitavelmente vive nesse cotidiano onde essas doenças degenerativas, elas são silenciosas. O câncer é silencioso, o diabetes é silencioso, a doença inflamatória... O Alzheimer também, ele é de uma certa forma silencioso, porque você começa com esquecimento, mas todas vêm do fundo inflamatório. E outra coisa, nós estamos falando, tudo isso que nós estamos falando aqui são das doenças degenerativas. Sim. Diferente de falar, a criança que nasceu com tumor, sim, né, tal, é outra coisa, tá? O que a sim. gente está falando, e a experiência que eu tenho aqui, é realmente dessa questão das doenças degenerativas. Sim. E essas doenças degenerativas, nunca na humanidade se viu tantas mortes com as doenças degenerativas. Exato. Então, se você for olhar lá atrás, né, não tinha tecnologia da medicina, não tinha anestesia, não tinha vacinas, não tinha isso, não tinha aquilo. Mas as pessoas morriam de outras coisas, não das doenças degenerativas, Sim. como a gente está vendo hoje. E essas mortes das doenças degenerativas, elas poderiam ter sido evitadas se as pessoas tivessem a oportunidade de não ter deixado evoluir a doença. Exato. Né? Então, o meu caso aqui, na minha família tem pessoas com doença inflamatória de intestino, que aí eu fui investigar, parentes distantes, tal. Então, existe na minha genética, mas, obviamente, eu desenvolvi uma desbiose intestinal muito grande para conseguir chegar no caos que eu levei a minha microbiota intestinal. A mesma coisa o diabetes. Tem na minha família pessoas diabéticas. Então, se eu não observar, né, os meus índices de exames para eu não me tornar uma pessoa diabética, eu com certeza, talvez em meses ou em poucos anos, eu vou me tornar uma pessoa diabética. Até porque eu tive uma infância inteira no doce, no açúcar, no glúten, em produtos industrializados. Então, era o Nescau, né, o todinho, o todinho com açúcar, o suco de laranja que arrebenta fígado, com açúcar, né, o óleo vegetal, né, o quanto que, assim, então a minha infância inteira foi, vamos dizer assim, de sobreviventes, né, porque hoje em dia a gente tem bastante conhecimento de toda esses gatilhos da alimentação que o nosso corpo não foi feito para Exato. E olha, como a nossa máquina, né, ela é forte. Porque mesmo você jogando... Olha, anos e anos a gente jogando lixo lá dentro. E aí, quando ela começa a falir, que é quando vem as doenças... Aí que vai prestar atenção. Aí que a gente vai prestar atenção. Isso. Mesmo assim, se a pessoa conseguir, se ela tiver força de vontade, determinação, ela consegue regenerar essa máquina, que é o nosso corpo. Porém, vai ter aí muita dedicação, muita, como que se diz? Determinação, e você achar um bom profissional para estar te orientando, né? Não, e outra coisa, né? Não dá para generalizar as coisas. Então, já vi situação assim de um paciente que, nossa, tá em câncer terminal e a pessoa tá assim, mas eu tenho que ser vegana. Não, aí não tem... não, mas eu tenho que comer... É complicado. Então, não é por aí, você tem que pegar gente. um estágio que ainda dê para reverter, porque a gente sabe que passou de uma determinada linha, você não tem mais o que fazer, né? E outra, né? Os remédios são necessários, né? Sim. Uma quimioterapia é extremamente necessária quando é o caso. Sim. Né? O que nós estamos falando aqui é deixar uma mensagem para as pessoas. Pode deixar lá.
principalmente, né, você que está aí ouvindo a gente e está com uma série de dúvidas, né, em relação a isso. Então, para que fique bem claro, né, conhecimento é tudo. Então, vá ter o conhecimento. Aqui a gente oferece, através dos nossos canais aqui do Blue Health Brasil, uma opção de conhecimento para vocês, mas vocês podem pegar conhecimento de várias fontes que são confiáveis, internacionais também, no mundo. Mas o importante é isso, né? Tá sempre observando quais são as doenças degenerativas que tiveram na sua família, o que você está vivenciando hoje, que você não está respeitando o seu corpo, suas limitações físicas e mentais, né? O que você está, talvez, não prestando atenção e não respeitando as suas limitações. E o que pode te levar a essas doenças degenerativas, pela genética da sua família ou pela sua epigenética, que é o estilo de vida que você escolheu viver. Então, isso é o recado que eu deixo aqui para as pessoas refletirem, né, e pensarem. Exato. Cibele, quero te agradecer imensamente pelo seu tempo. Eu que agradeço. Parabéns aí, porque isso aqui é um projeto, né? Projeto que eu quero dizer assim, um projeto de saúde que você está levando aí para as pessoas. Quero te parabenizar. Obrigada. Que Deus te abençoe imensamente. Obrigada, muito obrigada. E, mais uma vez, obrigada, gente. Muito obrigada por vocês terem nos assistido. E até a próxima.